Vamos lá, vamos lá. Tá dando pra ouvir bem? Tô testando então esses fones de ouvidos, que foi uma coisa que a pandemia me deu. Eu ficava tanto tempo com o fone de ouvido que fui obrigado a comprar um sem fio. Tô adorando essa história e tem sido muito bom. Pessoal, eu tô muito feliz de estar começando essa maratona de lives, basicamente porque quando eu iniciei na psicologia, eu comecei fazendo justamente o processo, antigamente se falava, de orientação vocacional. E aí, né, não sabia muito o que fazer, já tinha feito cursos técnicos, até já trabalhava, mas aí eu fui começando a fazer o processo de psicoterapia junto com orientação vocacional. E no processo de educação vocacional é que eu descobri então que eu queria ser psicólogo. E quando eu descobri que eu queria ser psicólogo foi justamente descobrindo que essa pessoa fazia orientação vocacional. Eu falei assim, nossa, é isso. E depois eu vi até uma frase, acho que era do Churchill, que dizia assim, que eu encontrei a razão da minha vida auxiliando pessoas a encontrar as razões da vida. E durante muito tempo, para quem não sabe, né? O pessoal, deixa eu ver quem tá aqui. Bruno, Rui, Carlos, Ariane, Reinaldo. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Psicóloga Gabi, o Lô, a Lírio, o Leonardo. Muito bom. E eu tô muito contente com esse tempo aqui. Justamente porque quando começou a pandemia, eu não sei se por conta, né, da pandemia, muita gente começou então com essa questão de será que eu vou fazer isso da minha vida? Muita gente perdeu cliente, perdeu profissão, perdeu emprego. E aí, a hora que eu vi assim um pastor amigo meu falando, rapaz, eu vou fazer um curso de marketing digital, um curso de mercado financeiro. E eu já sei que para você trabalhar no mercado financeiro, uma coisa que não pode mesmo é que você seja uma pessoa emocional. Você tem que ser uma pessoa de bom raciocínio. Essa é uma pessoa bem sucedida que eu considero muito. E eu percebi então que as pessoas estavam muito sem saber o que fazer. Assim. Será que eu caso se eu compro uma bicicleta? A Carol tá aqui. Bruno, Zagato, que bom que você tá aqui. E aí então eu percebi que as pessoas estavam muito assim, sem saber o que fazer. Nesse processo, sem saber o que fazer, eu também percebi que essas demandas começaram a vir também para a clínica. E essa demanda que começou a vir para a clínica, também conhecidos meus estavam passando. Então, tantos conhecidos, quanto pessoas próximas, quanto gente que vinha para a clínica com essa demanda, começou então a aparecer dizendo o que eu vou fazer agora, como que a minha vida vai se reformular nesse novo processo, nesse novo jeito. E aí eu falei assim, poxa, acho que é a hora de ativar então o projeto que eu tanto tinha vontade, que era lançar um curso de guia de carreiras. E dentro desse curso de guia de carreiras, não tem como fazer um processo de guia de carreiras sem conhecer o dia a dia das pessoas e das profissões. E eu já virei psicólogo justamente porque eu gosto de conhecer as pessoas e o mundo delas, né? Eu acho que meu sonho era ser igual o Jô antigamente, lembra? Do Danilo Gentili, alguma coisa assim. Porque eu adoro entrar, conhecer, saber da vida das pessoas, da história das pessoas. Então eu fico sempre muito feliz quando as pessoas abrem a vida e de alguma maneira a gente pode contribuir. E por que não, então, utilizar as ferramentas da psicologia, mais especificamente da psicologia cognitivo-comportamental, junto com outras ferramentas, da psicologia positiva, outras coisas do conhecimento geral que pode auxiliar as pessoas a definir e a conseguir conquistar, então, a sua... entender melhor qual é a sua razão, aquilo que move. E aquilo que move, obviamente, vai também transformar a pessoa que você é. Então não adianta você fugir daquilo que você tem facilidade, né? Você vai ficar, mesmo na sua profissão,
você vai encontrar uma maneira de explorar e exponencializar aquilo que você tem de melhor. Então hoje, que bom que vocês estão aqui, começa as nossas lives de como é determinada profissão. Então eu quero assim conversar com várias pessoas conhecidas, desconhecidas, de carreira internacional, iniciando a carreira, pessoas que fizeram a profissão de uma coisa e agora atuam em outra. Eu estava até conversando com um engenheiro elétrico, com mestrado em engenharia elétrica, com pós-graduação também em engenharia do trabalho, né? Técnico de trabalho lá, acidente de trabalho, e que hoje atua como gestor. Então a gente estava pensando, mas como que a gente coloca lá na arte? Eu sou engenheiro elétrico ou eu sou gestor de pessoas? Então eu quero conversar com diversas pessoas, não estamos aqui tão preocupados com a audiência, porque esse é um recurso de quem vai pesquisar dentro do curso, saber como que é uma profissão ou outra. Esse é um recurso que vai ser excelente. Ó, a Débora já me chamou aqui. Cadê ela? Cadê ela? Hoje então nós vamos estar falando com uma arquiteta, a Débora Yoshida. Débora, você tá aí? Ela me chamou aqui, mas ainda não apareceu para mim o pedido de participação. E é isso, os stories, né? As perguntas vão ficar todo o tempo abertas, você pode perguntar e comentar a todo tempo. A ideia aqui justamente é aproveitar desses espaços menores, né? A gente não tem 10 mil pessoas vendo, justamente para você participar desse bate-papo. Então é muito bom que você tá aqui com a gente, tá joia? Psico Gabi, poxa, obrigado aí. É uma ideia assim para auxiliar a maior quantidade de pessoas realmente. Guilherme Brunhari, bem-vindo. Agora, cadê a nossa convidada? A nossa arquiteta Débora. Cadê ela? Débora? Cadê? Ela já tinha me chamado aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Enquanto isso, gente, eu queria muito que vocês dessem uma chamada minha ali no direct. Eu quero que você também indique profissionais para eu estar chamando aqui. Nós estamos com essa semana fechada, estamos também com a outra semana fechada. Mas já na próxima semana já temos algumas vagas para entrevistas. Então eu estou chamando a Débora aqui para participar. Cadê ela? Débora, entra aqui com a gente. Estou mandando mensagem para ela. Que bom que vocês estão aqui. Queria agradecer também as palavras de apoio que eu recebi nesse processo. É muito difícil, né, iniciar um projeto, dar cara a tapa assim, mas quando a intenção é boa, as pessoas recebem e falam. Aqui, ela já respondeu, ó. Entra na live e pede para participar. Ela tá aqui. Aqui. Vamos ver. Então, gente, nós iríamos iniciar ontem, né? Com a nossa Amanda, jornalista, que ela é diretora de TV. Então, poxa, como é que eu viro um diretor de TV, né? É lógico que isso existe um processo. Então, assim, compartilhar essa vivência pessoal, eu acho que é assim, de grande tamanho. E assim, são lugares, são vivências pessoais que dificilmente, em outro contexto, né, nós poderíamos estar tendo conhecidos. Entra na minha live. A Débora está perguntando como é que entra. Se alguém puder chamar ela lá no... ela entrou! Acenou. Aí, ó. Bem-vinda, Débora! Agora solicita para participar. Aqui.
chegar. Olha lá, aguardando Débora. Aqui. Tudo bom? Olá! Tava Bem-vinda! penando aqui. Tá me ouvindo? Débora, você está estreando a nossa seriado de lives, viu? Tava conversando aqui com o Olha pessoal que que legal. a intenção é nós estarmos compartilhando as nossas vivências enquanto profissionais. Eu descobri que eu Uhum. queria ser psicólogo justamente num processo de orientação vocacional, que antigamente chamava orientação vocacional. E aí, nesse processo, a gente entrevista algumas pessoas que talvez a gente queira ter aquela profissão. Então a gente vê Uhum. lá, Débora arquiteta. A gente não imagina como que foi esse processo, né? Então, bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiramente eu sou a Débora. Eu sou formada desde 2014 para 2015. Tenho mestrado em acessibilidade, que mexe um pouquinho mais com a parte técnica. E também a gente mexe aqui no escritório tanto a parte de arquitetura quanto a parte de interiores. E também temos um profissional de estruturas que é meu pai. Então a gente tem o pacote completo. Ah, que legal. E aí, ontem nós fizemos, então, eu fiz uma enquete de que se a sua profissão tem a ver com a do seu pai, porque ontem era dia dos pais, né? E Aham. quase 80% das pessoas disseram que não. Então você é uma pessoa que tem a ver um Que pouco a sim, profissão. sim. Ó, meus alunos maravilhosos Ô, são Débora, online, ó. Hum. E dou conta pra aula gente como também, que foi esqueci de esse. falar. Ah, você também é professora universitária, né? Sou. Ó, o Gui, Ah, a que Jéssica. legal. Tô com saudade. Fala pra mim, Ah. como que foi esse processo de decisão da sua carreira? Como que você decidiu um dia, caiu assim, quer saber? Você é arquiteta. Não foi fácil, na verdade. A primeira vez que eu falei, quando eu tava no colegial, eu falei, e agora? O que que eu vou ser, né? Não sabia e eu queria fazer moda. Ah, é? Sim. E aí, na época, eu lembro que na semana do vestibular que ia ter, eu ia fazer em Maringá, né? Que é o polo da moda. Na semana do vestibular que ia ter, meu pai e minha mãe iam sair de férias, marcaram uma viagem. E aí meu pai falava assim, não, vamos com a gente, tudo mais. Mas você que vê, se quiser fazer, se não quiser fazer. E depois eu fiquei pensando, né? Gente, o que que eu vou ser se eu fizer moda, né? Vou ter que trabalhar aonde? Você aonde? Porque sempre desde pequena minha mãe fazia muita roupinha de Barbie e essas coisas das partes manuais, né? Porque minha mãe também é arquiteta. Então, eu acabei não indo, fui viajar com eles e depois, quando terminei o colegial mesmo, eu falei, vou prestar arquitetura. E eu lembro que eu prestei fora, não passei. E aí eu falei, eu vou prestar aqui em Marília. Prestei na Unimar. E eu lembro que a primeira opção era arquitetura e a minha segunda opção era medicina. Só que antes disso, eu ainda pensava, nossa, acho que eu vou fazer odonto, vou fazer direito. Não, eu fui uma pessoa muito confusa até descobrir. Eu fiz teste vocacional, e deu para essa área de artes, trabalhos manuais, sabe? Nesse sentido, assim, mais aguçado das profissões que remetem à parte de criatividade. Então, depois foi isso. Aí, na hora, a menina, depois que eu fiz o vestibular, ligou e falou: Ó, Débora, você passou, parabéns, você passou em primeiro lugar. E eu, assim, né? Nossa, passei em primeiro Olha! lugar, que legal, né? Ela falou: Mas com a sua pontuação, você também pode fazer medicina, gostaria? Aí eu fiquei assim. Ai, e Ai, agora? Daí, no caso, na época, meu pai falou assim: faz arquitetura mesmo, a gente já tá aqui no escritório, depois você dá continuidade. E acabei fazendo arquitetura. Foi assim que eu entrei. poxa, e deixa eu te perguntar, nesse processo de formação, enquanto você Uhum. era estudante, também batia aquela dúvida, aquela coisinha, como que era? Muito. Na verdade, às vezes, até hoje, assim, a gente pensa, nossa, poderia ter feito mil coisas.
Mas durante o processo de faculdade, realmente bate muita dúvida. Até quando você está no início da profissão exercendo, bate dúvida mesmo, porque às vezes o mercado de trabalho é muito competitivo, às vezes você sai muito cru da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu pensava assim, gente, quem vai me contratar? Eu nem sei fazer nada, nunca fiz nada. Eu pensava que eu não. Ó, eu tinha saído da faculdade, parecia que eu não sabia de nada. Não tinha nenhum conteúdo. Parece que eu via tudo superficial e quando alguém me fazia uma pergunta específica, eu não sabia responder. Falei, gente, perdi 5 anos da minha vida, não sei de nada. E foi assim, foi 5 anos, claro, de estudos, de muito conteúdo, mas essa dúvida de, nossa, realmente será que é? Eu sempre tive. E quando caiu a ficha? Nossa, eu sou uma arquiteta. Ó, caiu a ficha quando eu comecei o meu primeiro projeto. Eu lembro até hoje. Era uma loja de uma amiga de roupas infantis. E eu lembro que era um projeto de interiores, né? E eu lembro que eu passei o dia inteiro na loja na montagem da marcenaria. Você está conseguindo me ouvir? Me caiu aqui alguma coisa. Deixa eu ver se é o meu. Vou tirar aqui o fone. Vamos ver. Tá me ouvindo? Não? Você me ouve? Eu não estou te ouvindo. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, eu já sei, é Agora porque sim. alguém saiu com o carro e o Bluetooth ligou. Ah, então acho que foi isso. É, Tinha um barulho de carro mesmo, viu? é isso aí. Aí desconectei aqui. Desculpa. E Débora, você estava falando quando é que caiu a sua ficha de que você era uma Sim, arquiteta. sim. Vocês ouviram até quando? Vocês ouviram que eu falei da história da loja? Você estava passando ali desenvolvendo uma atividade com a sua amiga, na loja de uma amiga, Isso. criando, parece. Eu tinha feito um projeto de interiores logo que eu me formei. E aí eu passei o dia inteiro na loja, desde manhãzinha, fiquei até as 9 da noite, quase até no finalmente mesmo. Eu tava tão cansada fisicamente, mas eu tava tão feliz por dentro que parecia uma sensação. Eu nunca tive um filho, óbvio, né? Que eu, mas aí parecia que um filho estava nascendo, sabe? Nossa, um projeto que eu desenhei, tá fazendo igualzinho que eu projetei, gente. Aí naquele dia eu falei, gente, é isso mesmo. Vamos tocar o bonde, que é isso. Sou uma arquiteta. Exatamente. Mas até então, esse processo. Agora, Débora, conta pra gente como que é o seu dia a dia. Você levanta, você acorda pensando numa planta, você tem um caderno do lado, porque a gente fica imaginando, né? Como que é Uhum. o dia a dia, o estilo de vida de uma arquiteta. Ó, o meu dia, ele é muito corrido. Então, eu começo acordando, geralmente umas 15 para 6, aí vou treinar, volto, né? Planejo o meu dia. No dia anterior, eu já planejo tudo que eu preciso fazer, tanto de projeto quanto de aula, porque eu também preciso me organizar para fazer o conteúdo, das matérias lá, que eu dou na FAIP. Enfim, mas a questão de fazer essa divisão de saber, se eu estou fazendo um projeto, os insights vêm durante o dia, mais ou menos. Às vezes eu nem estou pensando no projeto e vi alguma coisa aleatória e penso, já sei, é naquele projeto que eu vou usar tal técnica ou fazer tal solução arquitetônica e tudo mais.
Às vezes, especificamente, quando eu estou pensando no projeto em si, também tenho alguns insights, algumas soluções, mas às vezes não, eu estou fazendo coisas aleatórias e uma ideia vem do nada. E uma coisa que me ajuda Dá um muito, exemplo pra gente. deixa eu ver, a questão de fachada mesmo. Às vezes eu fico pensando, nossa, como que vamos fazer uma fachada? Ou que forma geométrica que a gente vai usar. E às vezes, em algumas situações, tipo, vou num consultório ou faço alguma viagem, vejo algum objeto, por exemplo, vi esse pote de bala. Nossa, esse formato é meio circular e tudo mais, e já imagino uma fachada nesse formato, entende? Então, Interessante. às vezes do nada vem algo parecido. Ou eu vejo, por exemplo, que tipo de estampa poderia ser um tapete? E vejo um desenho de uma roupinha de nenê. E aí eu falo, nossa, poderia ser um tapete. Entende? Mais ou menos assim. Que, que legal isso. Uhum. Então, eu queria casar essa pergunta com a ideia do que o que você acha essencial, não essencial, né? Mas assim, na forma da pessoa ser, que possibilitaria quais qualidades de uma pessoa ou a própria característica de uma pessoa que poderia facilitar ou habilitar ela para ser arquiteta, assim, na sua opinião, o que você percebe? Muitos alunos meus acham que a gente precisa ser muito criativo. Porque tem pessoas que é dotada desse dom, né? Ela naturalmente é uma pessoa criativa. Mas eu falo para eles que eles precisam ser disciplinados. Porque eu entendo que a criatividade, a formação construtiva do processo criativo de arquitetura, ela é ensinável. Então, uma pessoa disciplinada, se ela quiser, ela aprende. Porém, tem um custo de você sempre estar buscando referências arquitetônicas e também estar estudando isso, porque você vai estar competindo com uma pessoa que já tem o dom da criatividade e você vai estar entrando na questão do seu mérito de ser disciplinado, determinado e estudioso para também não se igualar, mas também conseguir se diferenciar nesse seu serviço. Então, eu acredito que uma das maiores qualidades de uma pessoa é sempre estar estudando, porque a arquitetura, como a moda também, muitas coisas entram em uso e desuso da moda. Então, calça flare e tudo mais. Assim como hoje em dia, por exemplo, as fachadas arquitetônicas são todas com platibanda, todas em linhas retas. É verdade. Então, elas vão e voltam. O ladrilho hidráulico, que antigamente em casa de vó usava muito, hoje usa-se muito de novo, sabe? Então, tem coisas que vão e voltam e que a gente precisa estar se adaptando a isso e estudando sempre. Vou colar essa pergunta no que você acha que é um desafio dentro da profissão arquitetura. Um desafio, você fala no dia a dia de obra? Uma dificuldade que quem está começando vai encontrar para essa pessoa não se desanimar na primeira que aparecer. Uma das grandes dificuldades que às vezes eu vejo assim na nossa classe de arquitetos é que ela não é muito unida, assim, esse senso de competição entre um e outro, eu acho um pouco ruim para nossa classe. Então, às vezes, e eu sempre falo para os meus alunos, ó, mesmo que vocês tiverem dúvidas, mesmo que depois de se formar, não tenha problema, liga, conversa, mande alguma coisa assim arquitetônica que você não sabe que talvez eu poderia ajudar, que também não tem problema nenhum. Porque quando eu me formei, eu tinha muitas dúvidas. E eu tive esse suporte, porque a minha mãe é arquiteta. E tem muitas pessoas que não vão ter esse suporte, que talvez tenha vergonha de perguntar para alguém que saiba, ou essa pessoa que saiba não tem paciência, ou também não quer por causa de concorrência. Então, eu vejo isso como um ponto negativo e um desafio para a pessoa que vai sair da teoria e vai para a prática. E o que acaba acontecendo é que muitos vão para a prática, acabam errando e aprendem com o erro, sendo que a pessoa poderia estar aprendendo com um terceiro que talvez poderia ser algum tipo de mentor ou um auxiliador mesmo de dúvidas práticas.
porque a faculdade não tem nada a ver com a prática. Então, curioso isso, né? Às vezes a gente estuda bastante, mas a hora que a gente chega no mercado de trabalho, acontece várias demandas, você fala, ué, não estudei isso, né? Sim, muito Como é que você complicado. fez, então? Como é que você fez a sua pós? Como que você escolheu pela sua mestrado, né? Ou Isso, pós? mestrado. Na faculdade, eu tinha um professor, ele chama Paulo Kawauchi, que ele falou, Débora, você não quer fazer uma iniciação científica? E na época era, assim, relativamente novo para o curso, não tinha saído nenhum, ninguém da arquitetura tinha feito. E eu lembro que a minha iniciação científica foi a primeira com bolsa que teve para arquitetura. E eu fiz para mobiliário de idosos, de questão de ergonomia e tudo mais. E quando eu acabei, tava já acho que no último ano já. Ele falou: olha, se você quiser fazer um mestrado, já vai pensando e evolui a sua iniciação científica para um mestrado. E eu lembro que na época eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não sei se eu quero dar aula, né? Tipo, fazer um mestrado e tudo mais. E aí meu pai falou: não, faz, que é interessante, abre um pouco sua mente e tudo mais. E aí eu lembro que prestei. Eu prestei na Unesp em Bauru, né? E aí ele falou assim: se você não passar, você pode fazer aluno especial, que é a pessoa que faz a matéria antes de entrar e depois, se entrar, ela acaba excluindo aquela matéria, né? Aí eu falei: então tá bom. Peguei o edital, porque tinha aberto, né? Tinha acho que 7 livros, se não me engano, era uma quantidade assim. E aí, quando eu pensei, vou me ver, eu me inscrevi em cima, então faltava tipo um mês, mais ou menos, pra ter a prova, porque lá é a prova escrita, né? Aí eu olhei e falei, gente, não vou ler esses livros, não. E eu tava com muita coisa pra fazer. Eu peguei um monte de resumo da internet, estudei, cheguei lá no dia, falei, gente, cada pergunta. Assim, respondi o que eu sabia baseado nos resumos que eu fiz, né? Aí depois, e eu fui uma das primeiras a sair da prova, eu lembro até hoje. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, não vai dar. Não vai dar pra entrar, não. Aí fui embora, assim, tranquila. Depois, quando meu nome saiu na lista, falei, gente do céu, que bizarro. É de Deus mesmo, viu? Porque se fosse por mim, eu não ia ter passado, não. Aí eu fiz a acessibilidade de idosos como uma comparação dos apartamentos dos anos 80, 90 e 2000. E como a lei da acessibilidade foi modificada com relação a esses 3 anos, se houve uma alteração, se houve uma melhora ou uma piora com relação aos espaços. Poxa, que interessante. Uhum. Eu estava pensando nesse meio, quando você disse que você fez esse processo de orientação vocacional, você tinha odonto, medicina, você tinha Direito. moda, direito. Você consegue se imaginar como seria a sua vida caso você tivesse tomado outra decisão? Ó, eu até consigo, viu? Eu acho que se eu tivesse feito medicina, eu ia fazer dermato. Mas se você for pensar, tipo, a dermato, a moda, ela tudo tá relacionado a algo de estética, assim como a arquitetura. Então, no Sim. fundo, na base, ela realmente são coisas parecidas, assim, seguem mais ou menos a mesma linha. Hoje, no direito, eu não me vejo, assim, zero. Zero mesmo. E na odonto também não. Talvez E teria na errado. moda? Na moda também eu acho que eu ia ser feliz, viu? Hoje eu até falo, Uhum. até hoje eu falo pro meu noivo, nossa, quando eu for madame, eu vou fazer moda de hobby. Eu falo pra ele, nossa, queria Que muito. legal. Olha que interessante, porque no processo de orientação, né, profissional, muita gente pensa que é um processo assim, eu vou descobrir a faculdade que eu vou fazer. Hum, Mas muitas vezes não, né? Nós descobrimos as nossas principais características e sim. aí nós vamos expressar aquilo que nós somos no nosso trabalho, né? Na sua opinião, como que esse autoconhecimento, esse o se conhecer, né, conhecer-se a si mesmo, auxilia nesse processo de tomada de decisão e no seu dia a dia enquanto profissional? Essa questão de se conhecer
é uma das principais características para a gente saber se vai dar certo tal profissão ou não. Claro que mesmo depois, quando a pessoa está saindo, né? Ah, preciso escolher algo. Realmente vai dar uma insegurança. Eu tenho certeza que vai. Se realmente é isso mesmo. Mas quanto mais você conhece suas qualidades e afinidades, tipo habilidades, né? Na verdade, habilidades, sei lá, ou manuais, ou questão se você é um pouco mais racional, ou se você é um pouco mais matemático, se você é um pouco mais sistemático ou não, algumas profissões acabam se encaixando em determinadas habilidades que você tem. Até para a pessoa que talvez quer ser autônoma ou quer ser concursada. Tem também um perfil para todos esses tipos de pessoas. Exatamente. Débora, acho que é isso. Quem está assistindo aí tem alguma pergunta para nossa arquiteta de hoje? O que eu estava dizendo, Débora, a, a intenção justamente dessa temporada de lives, né? Pretende fazer o mês todo, com diversas Que profissões. É legal. conhecer justamente, porque quando a gente vê poucas pessoas, né? A gente tem, então, um ciclo como se tivesse uma roda ali de conversa. E Uhum, algumas coisas internas, igual você, por exemplo, eu acho fundamental esse compartilhamento de uma experiência pessoal. Porque uhum. é muito, às vezes, por exemplo, eu te sigo, né, no Instagram, você vê os projetos, as obras, fala, poxa, que genial. Mas a gente poucas vezes tem essa oportunidade de perceber o quanto que isso foi construído, né, Sim. pessoalmente, que é uma pessoa fazendo, né? A gente acaba tendo contato só com o fruto, né, o Resultado resultado final. do trabalho. Uhum. Exato. E É isso. você acha, então, que é importante, na sua opinião, não precisa concordar comigo, esse Uhum. processo assim, de parar, de pensar, de fazer um curso específico, talvez, ou até mesmo um atendimento profissional, né? É fundamental, na sua opinião? No processo de tomada para saber o que que eu ia fazer? Sim, Sim, foi assim muito importante, porque eu lembro que na época eu fiz uma orientação vocacional, chama, não sei, acho que deve ter até hoje, chama Career Direct, que sim. são um monte de perguntas, tanto de habilidades quanto aptidão. E realmente, o que eu faço hoje como arquiteta, muito do que deu no resultado de habilidades é o que deu lá naquele resultado. E depois, no final, dava algumas sugestões de profissões. Então, tinha lá fotógrafo, eu lembro que tinha estilista, tinha Olha só. arquitetura, então tinha muitas ramificações dentro das habilidades que eu, Débora, tenho e também dentro das aptidões e gosto também, né? Uhum. Muito legal. E é bacana muito esse Career Direct. E eu acho que uma pessoa também te direcionando, às vezes não assim, dando como uma opinião, porque as pessoas às vezes entendem que a pessoa vai lá decidir por você, que vai falar, não, eu acho Exato. que você tem cara de arquiteto. Não, acho que você tem cara de odonto. Não, a pessoa não vai fazer isso. A pessoa É verdade. a pessoa às vezes está tão em dúvida que ela vai em alguém para a pessoa decidir por ela. E isso é Uhum. uma falha total, porque a pessoa vai estar lá como um facilitador e te orientar para que você chegue numa satisfação pessoal. Que a pessoa vai te ajudar a você extrair de si próprio suas habilidades, suas aptidões, os seus gostos, aquilo que realmente faz parte da sua personalidade, para você conseguir entender que tipo de profissão caberia dentro daquilo que você é. Acho que é Poxa, que isso. legal. Eu admiro muito o trabalho do Carry Direct. Tem alguns outros, né, no Brasil e nós vamos lançar no final dessas lives o Carry Guide, Ah, que que é um legal! curso que nós elaboramos para quem tem esse interesse justamente de passar por isso, né? A Uhum, diferença é que muitas vezes o Carry Direct eu conheço, é muito bom, quem está assistindo eu estou recomendando, mas ele é feito por uma pessoa. uhum. E isso muitas vezes eleva o custo, né? Sim, Então, sim. pensando nessas pessoas que talvez não conseguem, eu sempre recomendo
o auxílio profissional. Mas quando a gente não pode alcançar esse custo de um auxílio profissional, a gente pode, de repente, se recorrer a um serviço educacional. Então, por Sim. isso, nós criamos um curso, então é um produto de educação e não de saúde, onde a pessoa vai poder fazer um curso autoguiado, tem 11 atividades práticas e ela mesma vai poder percorrer esse caminho. Mas que legal que você está falando, eu tenho já um depoimento de alguém que passou por um processo semelhante, né? Sim, e eu acredito que seja, assim, muito importante, porque se a pessoa está muito perdida mesmo, é porque ela não conhece muito de si próprio e precisa de alguma Uhum, ferramenta que vá auxiliar ela, para ela tomar essa decisão, uhum. não sei se com zero dúvidas, mas com menos dúvidas de acertar a profissão adequada. Isso é Perfeito, mais muito bom. interessante. Eu gostei muito da parte que você falou, que dá a impressão que alguém vai tomar a decisão por você. E é Uhum. exatamente o contrário, né? É tomar uma decisão com menos dúvida. Sim, porque é muito fácil quando a gente terceiriza uma decisão e não tem responsabilidade, né, por si só. Mas esse é importante. Tô E me, hoje, como você se... tô dando oi E para as hoje, como pessoas. você se sente como arquiteta? Qual que é o seu sentimento, assim? Como está a sua relação com a arquitetura? Como você se sente quando alguém fala, Débora, a arquiteta? Eu hoje amo minha profissão, de verdade. Amo dar aula também. Até depois a Jéssica perguntou como tem sido dar aula nesse tipo de pandemia, né? Aqui no escritório é bem dinâmico. Eu gosto também porque eu sempre tô perto do meu pai e da minha mãe. Então, a minha mãe também tá me assistindo, viu? Ela é moderna, tá online. É, Dalva, vim aqui Aham. pelo sobrenome. Tudo E bem, dona Dalva? ela tá lá na outra sala do escritório. E assim, são coisas que eu não acordo todo dia e penso, nossa, mais um dia que eu preciso fazer tal coisa. Não. Eu encaro isso como algo do dia mesmo, uma tarefa gostosa de se fazer. Claro que às vezes abarrota a agenda, você fica cansada e tudo mais, mas não é algo pesado, sabe? Tipo, nossa, não vejo a hora que isso vai acabar. Porque se você tem essa Uhum. sensação na profissão, é porque você está na profissão errada. Então, isso também Muito, a muito. pessoa precisa entender. Tem dias que realmente eu penso, nossa, estou muito cansada. Mas não assim, estou arrependida do que eu faço. Não, estou cansada do que eu estou fazendo. Mas, no geral, assim, na composição geral, eu adoro. Adoro dar aula também, adoro fazer projetos de interiores, projetos comerciais, residenciais. Então, é sempre uma parte gostosa do dia, assim, de se fazer. Pegando um gancho da questão da pandemia, um dos principais motivadores que eu percebi isso foi quando assim muita gente perdeu emprego, perdeu Uhum, renda, perdeu coisa assim, e pessoas que de repente estavam fazendo curso online de mercado financeiro, de como viver de internet, coisas que já não tinham nada a ver com a sua pessoa, né? Então, você está me dizendo que na arquitetura, como que isso mudou tanto na docência, você falou, mas uhum. isso mudou alguma coisa com a pandemia? Pra gente Como que se não readequou? Pra gente não mudou muita coisa. Claro que no começo, quando falou, vamos fechar tudo, claro que a gente sentiu, mas os clientes entenderam que foi também um período de você olhar para dentro da sua casa e ver se há algo que você gostaria de estar diferente, não só em casa, mas também nos edifícios comerciais, né, dos clientes. Então, muita coisa com a pandemia mudou, às vezes, a dinâmica. Às vezes a gente agora atende o cliente online ou faz um orçamento online também, marca uma agenda. Outro dia eu atendi um cliente de São Paulo também por FaceTime. Então, algumas coisas da pandemia, da tecnologia, ajudaram bastante. Na parte do ensino, realmente a gente mudou e muito, porque dar uma aula de maneira presencial é totalmente diferente de você dar uma aula online. Como as minhas matérias são práticas, que eu dou aula de projeto, dou aula de maquete e tudo mais, eu tento fazer com que os alunos sintam o mínimo possível desse impacto, por exemplo, de às vezes fazer um projeto. Mas como é que a professora vai corrigir? Então,
a gente tem muitas ferramentas. Eu, particularmente na faculdade, utilizo o Zoom, que eu consigo fazer o acesso remoto, como se eu estivesse lá no computador do aluno corrigindo o trabalho dele. Então, assim, para ele também não se sentir prejudicado dessa maneira. Mas claro que nada online vai substituir a questão presencial. Graças a Deus é temporário, estamos esperando aí a Legal, volta. Débora. Eu vou fazer uma última pergunta para você, tudo bem? Sim, Aí você fica à vontade para responder. tá. Hoje, a Débora de hoje, se ela encontrasse com a Débora lá que fez o vestibular, lá do Uhum. ensino médio, você falou colegial, você entregou um pouco a nossa idade, viu? Que a gente Ensino fala do médio. Ensino colegial, né? médio. Eu falei ensino médio, você que entendeu colegial. Ah, entendi, é verdade. Foi a hora do fone. Se você encontrasse com aquela vestibulanda hoje, com ali no ensino médio, com aquelas dúvidas, o que, que você falaria assim? Eu falaria talvez para não ter pressa, porque a pressa faz com que a gente às vezes tome algumas decisões baseadas na emoção. Então, para não ter pressa, às vezes talvez vai fazer um intercâmbio, fica um ano aí vendo, procurando sobre o que cada coisa faz, cada profissão lida, para então ter essa tomada de decisão. Tanto também, às vezes, a gente vai querer fazer uma pós, uma especialidade, para ter realmente paciência no processo e também paciência com si mesmo, né? Para você entender o seu eu. Poxa, que interessante você falar isso. Muito, muito, muito legal. Porque parece uma pressão, né? Sim, De você sair do ensino médio, você precisa fazer de todo jeito, enquanto que é muito mais válido. Eu sempre dou um exemplo, assim, se a gente está em Marília, se a gente pegar a direita, eu vou precisar de 9.000 quilômetros para chegar em São Paulo. Se eu pegar a uhum, esquerda, são só 500. sim. E É é uma. isso. Não, pode falar. Eu queria saber o que você ia dizer, porque eu ia pedir para você, assim, dar uma última palavra final, um feedback, o que você tem achado. Não, eu ia falar que é uma comparação bem interessante, porque os dois caminhos, tanto você fazer uma caminhada mais longa ou mais curta, vai te levar ao mesmo resultado. Porém, às vezes a trajetória mais curta vai te custar um preço muito maior, sei lá, talvez uma saúde emocional, essa questão de pressão que essa nova geração sofre e que a gente também sofre, é algo assim muito importante da gente saber lidar a questão também para não ter um impacto físico, né? Problemas como ansiedade, como depressão. Então, ter paciência e dar tempo ao tempo para essa tomada de decisão, porque dúvida a gente sempre vai ter, seja no aspecto profissional, no aspecto familiar, qualquer tomada de decisão. Então, para você ter menos dúvida na hora de tomar. É isso. Adorei essa questão da menos dúvida. É. Porque eu fico pensando na arquitetura, assim, vira e mexe, um arquiteto ele precisa ousar. Uhum. E às vezes esse ousar, eu tenho essa impressão, não sei se você concorda, às vezes esse ousar pode ser muito fora Do, esse processo de tomar decisão deve ser incrível na sua profissão, né? Sim, né, nesse quesito de ousar, por exemplo, numa fachada, a gente ousa, porém com cautela na parte estrutural, mas não deixa de estar ousando. Então não é tipo, nossa, vamos estar com medo de fazer tal coisa. Não, estamos respaldados, mas essa coisa da gente muitas vezes ousar na arquitetura, dependendo do estilo, às vezes você escolher um nicho para se trabalhar dentro da arquitetura também vai gerar muita dúvida. E também, às vezes, você vai pesquisar, vai fazer uma análise de campo para ver a questão de perfil do seu cliente, né? A sua persona, que também vai gerar dúvida na hora de você achar um nicho. Então, tudo que você vai escolher vai ter dúvida. É verdade. Débora, eu queria agradecer de coração mesmo, que gostoso falar com você. E agradecer Obrigada. assim, por ter topado assim, justo inaugurar esse tempo de live. E queria deixar a palavra com você, porque você que já encerra aí.
Gente, obrigada então. Qualquer dúvida, vocês perguntem para o Sérgio, façam essa orientação que ele vai lançar para vocês, para vocês tomarem essa decisão com menos dúvida, porque realmente ter uma pessoa, uma ferramenta que vai te auxiliar é assim, de extrema importância, fez toda a diferença na minha vida. Claro que a gente também consegue tomar decisões sozinhos, porém é aquela coisa, Sim. você também pode encurtar o tempo que você vai achar essa resposta, talvez com uma ferramenta dessa, com uma tomada de decisão um pouquinho mais tranquila. Para as pessoas que querem fazer arquitetura, não se preocupem, é assim mesmo, então é um passo de cada vez, é uma lição que você vai aprender de cada vez, tanto na faculdade quanto depois também, demora um pouco essa construção, então tenha paciência com esse processo de aprendizado, mesmo depois de formado. A metáfora da construção aqui, eu acho que é duplamente acertada, né? Exatamente, porque não pode ter pressa. Poxa, obrigado mesmo, Débora. Muito bom falar com vocês. Gente, quem assistiu, quem chegou agora, teremos lives todos os dias úteis, né? Porque se a gente está falando de profissão, teremos lives esse mês todo com diversas profissões, desde arquiteto até fotógrafo, o máximo de profissões eu estou tentando trazer aqui. Se alguém quiser indicar ou se colocar, né, à disposição também, vai ser um prazer te recepcionar aqui nesse processo. E mais uma vez, Débora, muito, muito obrigado. Obrigada. Fazendo um adendo, enquanto você falava da questão do tempo, dessa tomada de decisão, eu fico pensando, a pessoa que não escolhe um arquiteto, ela vai gastar muito tempo tentando resolver coisas e não vai ter um resultado final esperado, né? Eu fico pensando. Eu tive a experiência, particularmente, de tentar projetar a minha casa, ali a cozinha e tudo. Eu falei assim, a próxima vez, estudei, e tem umas coisinhas ali que me irritam. E aí eu falo, a minha próxima casa, antes do engenheiro até eu vou chamar o arquiteto. Tá vendo? Aprendeu com erro. Aprendi com erro, né? E é justamente essa questão que eu estou falando, essa mesma analogia aqui, né? Com a questão da tomada de decisões de carreira. Se a gente procura alguém, ou faz tem um processo, quando a gente procura alguém que faz isso, que já vivenciou esse processo, e por isso, né, os profissionais servem, eu acho, assim, de extrema relevância. Por isso, a Débora vai ser, se um dia eu conseguir chegar lá, a Débora vai ser quem vai projetar a minha próxima clínica. Pode procurar a gente, vamos fazer com o maior prazer. Acabar com esse paredão branco aqui. Com o maior prazer, vamos fazer. Ah, que legal. Obrigado, viu, Débora? Obrigada a vocês. Quem está aqui com a gente, um grande abraço. A gente se vê amanhã. Quem quiser aqui, amanhã nós vamos falar com uma modelo internacional. Então, é uma modelo brasileira que já modelou na Europa, Milão, né? Milão, acho que é Alemanha, também na Austrália. E assim, como que é para quem está aspirando aí, pensando em ser modelo? Então vai ser muito legal também, às 17 amanhã, não vai ser às 18. Legal. Isso que eu estava confundindo. Tá bom? Beijo, gente. Grande abraço, viu? Tchau, Tchau, tchau todo mundo. Até.